Olá, eu sou a pastora Juliana Ozick, da Igreja Logos, e estou aqui para responder mais uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem. A pergunta de hoje é o seguinte: pastora, precisa ficar indo na igreja? Olha só que interessante essa pergunta, hein? Sabe por que às vezes as pessoas perguntam isso? Porque tem muita gente que acredita em Deus, tem muita gente que simpatiza com a palavra, que gosta de ouvir a pregação, mas na hora de visitar a casa do Senhor, na hora de assumir um compromisso com a casa de Deus, às vezes não quer e fica pensando assim: eu já fui um dia, então não preciso ir no outro dia. Eu já fui uma vez essa semana, então não preciso ir mais. Já fiz uma vez no mês, então não preciso ir mais. Eu vou quando eu quero, quando eu tiver necessidade, eu vou quando eu quiser. Tem pessoas que pensam dessa forma? Sim, infelizmente. Mas vamos ver o que a Bíblia responde sobre esse assunto. Eu gosto de responder as minhas perguntas todas respaldadas na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta e nos traz o refrigério. Então a pergunta é o seguinte: precisa ficar indo na igreja? Precisa. Vamos ver aqui? Abra aí a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu quero ler com você primeiramente o versículo de número 53. Lucas 24, verso 53. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Os discípulos de Jesus estavam sempre no templo. O templo é a igreja, é o local de oração, é o lugar de comunhão, é onde o Senhor ordena a sua bênção. É extremamente importante, sim, estar na casa do Senhor. Infelizmente, existe aquele tipo de pessoas assim, que gostam da palavra, mas assumir o compromisso com a igreja não querem. Até respeito a sua opinião, mas hoje eu quero te dar um conselho. É importante congregar, sim. E a Bíblia nos mostra que os discípulos estavam sempre, não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, não é uma vez no final de ano, no evento, né? Tem aqueles que só vão nos eventos, nas igrejas. Vai ter um aniversário, vai ter um pregador, vai ter um preletor, vai ter um evento, vai ter um filme. Tem aqueles que só vão na igreja no dia de evento. A Bíblia diz assim que os discípulos estavam sempre. Se tinha ocasião, eles estavam na igreja, estavam participando, estavam louvando a Deus juntos em comunhão. Então, para você aí que tem essa dúvida, Evangelho de Lucas 24, 53, nos diz que os discípulos estavam sempre na casa do Senhor. Tem um outro texto que eu quero ler com você aí também. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então o Senhor diz assim: olha, admoeste as pessoas. Instrua, fale para as pessoas que é importante congregar. Deus está dizendo assim: olha, não deixe de congregar como é costume de algum. Então significa que existem pessoas que deixam de congregar, cada um pelo seu motivo, né? Não vamos entrar neste mérito neste momento, mas existem pessoas que deixam de congregar. Vêm e vão. Mas o Senhor nos diz pela palavra: não deixemos de congregar. Então, participe dos cultos da sua igreja, esteja ali sempre em comunhão com os irmãos, louvando ao Deus vivo. Não fique indo de lá para cá, não. Tenha um compromisso com a igreja local. Se você é membro de uma casa de oração, se você fez um compromisso diante de Deus com aquele ministério, seja fiel ao ministério ao qual Deus tem usado para abençoar a sua vida. Honre os seus líderes e faça o papel de cristão. Tem mais um texto que eu ainda quero ler com você. Então, aqui em Hebreus 10, 25, o conselho de Deus é: não deixe de congregar como é o costume de algum. Então, se tem alguém que não está congregando, se tem alguém que não está participando dos cultos da igreja, não está sendo membro fiel, ali um cooperador da obra de Deus, se tem alguém que faz isso, você não vai fazer, porque você vai seguir a instrução da palavra de Deus. Ainda quero ler com você em Salmos. Abra lá a sua Bíblia em Salmos. Salmo 111. Olha um outro exemplo aqui que nós temos aí na palavra de Deus. Salmo 111, versículo de número 1, diz assim: aleluia! O texto já começa com um aleluia bem bonito aqui. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Aonde? Na companhia dos justos e
na assembleia. A assembleia é a igreja, é um local de concentração de pessoas que estão fazendo algo em comum, adorando a Deus. Então a palavra de Deus diz assim, ó, que o salmista, né, é como se ele tivesse feito uma promessa para Deus. Eu vou render graças ao meu Deus de todo o meu coração. E aonde que eu vou fazer isso? Na companhia dos justos, na assembleia, na casa de Deus, na casa de oração, na igreja onde você foi recebido como membro, na igreja onde você é coluna ali. Então, meu amado, vamos praticar a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus. Na companhia dos justos, na tua igreja, louve ao Senhor. Não deixe de congregar como é de costumes de alguns e faça como os discípulos de Jesus faziam. Estavam sempre juntos na casa de Deus, louvando ao Senhor. Vamos fazer isso? Tenho certeza que se nós fizermos isso, seremos tremendamente abençoados. Vamos fazer o que Jesus nos ensinou e que Ele mostrou para os seus discípulos. Os discípulos seguiam seu mestre. Siga o seu pastor, siga a sua igreja, siga principalmente a palavra de Deus, colocando Jesus Cristo sempre como cabeça. Seja sábio, tenha discernimento. Se alguém está fazendo coisa errada, é problema de quem está fazendo coisa errada. Faça você a coisa certa em nome de Jesus. Congregue, participe de todos os cultos que você puder, porque às vezes tem culto que a gente não pode, por causa de trabalho, por causa de estudo. Agora, se você está em casa, meu amado, não fique em casa. Vai para a sua igreja e vai ser bênção lá na presença de Deus, louvar a Deus vivo. Enquanto você louva, certamente Deus te abençoa. Amém? Olha, que o Senhor possa encher o seu coração e que você possa ser uma pessoa sábia, grandemente em nome de Jesus. Tem pergunta? Mande para nós, pastores.logos@yahoo.com.br. Visite também nosso site www.igrejalogos.pg.com.br. Um beijo e que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!